É inegável que estamos à beira de uma grande transformação em nossa mentalidade psicológica. Isso é evidente porque sentimos a necessidade de uma compreensão mais profunda da psicologia e da natureza humana. O verdadeiro perigo que enfrentamos não vem de forças externas, mas de nós mesmos. O homem é o maior risco para sua própria existência e, ainda assim, conhecemos tão pouco sobre nossa própria natureza. É imperativo que estudemos a psicologia, pois nela reside a raiz de todo o mal que pode emergir. Já se sentiu como se algo dentro de você estivesse sabotando seus melhores esforços, impedindo seu progresso? Imagine se eu lhe dissesse que existe uma parte oculta de sua personalidade agindo nas sombras, influenciando cada um dos seus movimentos por meio de sincronicidades. Esse lado oculto é o que Carl Jung chamou de sombra. A sombra representa a porção do nosso inconsciente que abriga todos os aspectos de nós mesmos que rejeitamos ou negamos, incluindo desejos reprimidos, instintos, fraquezas e partes da nossa personalidade que consideramos negativas ou indesejáveis. Esses aspectos escondidos moldam nosso comportamento e nossas emoções de maneiras sutis, mas poderosas, muitas vezes sem que nos demos conta. Para realmente compreender a influência da sombra, é essencial explorarmos como ela se forma e afeta nossas vidas. Se você já se perguntou por quê, mesmo com as melhores intenções, algo dentro de você parece sempre sabotar seu progresso, saiba que isso pode ser explicado pela influência da sombra. Jung nos adverte, em sua obra Psicologia e Religião, que o ser humano, lamentavelmente, é muitas vezes menos virtuoso do que imagina ou deseja ser. Cada um de nós carrega uma sombra, e quanto menos a reconhecemos e integramos em nossa vida consciente, mais ela se torna sombria e densa. Antes de continuar, se você acompanha o canal Eu Superior, temos algo especial para você. Descubra o Mapa do Eu Superior, um guia transformador para redefinir sua realidade mental. Como criador deste e-book e líder do canal, compartilho minhas vivências e aprendizados mais profundos com você. Cada página reflete minha jornada, trazendo lições que aprendi e transformei em sabedoria. Agora é a sua vez de trilhar esse caminho de autoconhecimento e positividade. Clique no link fixado nos comentários e comece a transformar sua vida hoje mesmo. Quando reconhecemos nossas inferioridades, temos a oportunidade de corrigi-las, pois elas permanecem em contato com outros aspectos de nossa psique e são constantemente modificadas. No entanto, se essas fraquezas são reprimidas e afastadas da consciência, nunca serão corrigidas. Todos nós possuímos uma sombra, e quanto menos ela é integrada à nossa consciência, mais profunda e obscura ela se torna. Se estamos cientes de nossas falhas, temos a possibilidade de corrigi-las. Porém, se essas falhas são reprimidas e excluídas da consciência, não só permanecem intactas, como também correm o risco de emergir repentinamente em momentos de distração. No fim, isso cria uma barreira inconsciente que mina até nossas melhores intenções, frequentemente se manifestando por meio de coincidências significativas. A formação da sombra é influenciada por normas sociais, experiências pessoais e repressões desde a infância. Desde cedo, aprendemos quais comportamentos, pensamentos e emoções são considerados inaceitáveis pela nossa família e sociedade, e essas características acabam sendo empurradas para o inconsciente. Por exemplo, uma criança que é ensinada que sentir raiva é errado pode reprimir essa emoção, tornando-a parte de sua sombra. A sombra abriga uma variedade de qualidades, forças e potenciais que, se não forem explorados, podem resultar em uma personalidade incompleta. Esses aspectos não reconhecidos podem criar barreiras inconscientes que impedem o pleno desenvolvimento e a expressão dessas características positivas.
Reconhecer que todos carregamos uma sombra é fundamental para entender o impacto profundo que ela exerce em nossas vidas. Vamos agora explorar os diferentes tipos de sombra, começando pela sombra pessoal. Durante a análise de um paciente, ocorre um processo típico no qual a integração da sombra se dá de maneira particular. Um dos métodos mais comuns para isso é a análise dos sonhos, que permite ao indivíduo familiarizar-se com os conteúdos de seu inconsciente. Inicialmente, esses conteúdos geralmente envolvem material pessoal. Com o conceito introduzido, podemos nos aprofundar nas diferentes formas da sombra. O ego, em teoria, deveria representar a pessoa em sua totalidade. No entanto, em situações em que, por exemplo, B conhece A, mas A não conhece B, podemos dizer que o ego está mais alinhado com C, pois o ego possui um conhecimento mais amplo. Nesses casos, A revela uma personalidade dividida, com partes de si desconhecidas até para si mesma. Quando menciono o termo si mesmo, estou me referindo ao seu eu, que pode ser entendido como o eu empírico, frequentemente denominado ego. No entanto, quando falamos sobre o eu superior, estamos nos referindo a uma personalidade que vai além do ego, abrangendo mais do que aquilo de que você tem consciência. O ego se limita à sua identidade consciente, enquanto o eu superior é uma representação mais ampla e completa de toda a sua personalidade, englobando tanto elementos conscientes quanto inconscientes. Carl Jung refletiu sobre um ponto de grande importância para sua compreensão pessoal. Ele se deu conta de algo fundamental sobre sua própria natureza ao lembrar-se de uma pessoa específica que desprezava profundamente. Ele percebeu que seu desprezo era tão intenso que, se tivesse encontrado essa pessoa em uma situação isolada, teria sido capaz de agir de maneira reveladora, mostrando um lado de si mesmo que o surpreendia. Ao relembrar sua juventude, Jung refletiu sobre os pensamentos violentos que ocasionalmente surgiam em sua mente. Ele admitiu que esses pensamentos não eram constantes, mas surgiam especialmente quando alguém o irritava profundamente. Nessas ocasiões, sua reação era marcada por violência, embora não fosse um sentimento frequente. Quando a raiva o dominava, era algo intenso e difícil de conter. Ele se descreveu como uma pessoa forte e imponente, crescido em um ambiente rural onde a vida era dura. Essa força física o fazia consciente de sua capacidade para atos violentos, algo que o preocupava. Esse temor o levava a evitar situações que pudessem levá-lo ao limite, pois não confiava plenamente em seu autocontrole. Uma lembrança vívida que Jung compartilhou foi a de um incidente em que foi atacado por cerca de 7 garotos. Dominado pela fúria, ele agarrou um deles pelas pernas e, com um gesto poderoso, o girou, derrubando outros 4. Após esse episódio, os agressores ficaram satisfeitos e o deixaram em paz. Essa experiência, entre outras, marcou profundamente sua percepção de si mesmo e de sua capacidade para o confronto. Jung reflete sobre a agressividade e a violência que sentia em sua juventude. Ele reconhece tanto a intensidade de suas emoções quanto sua força física, mas também admite o medo de perder o controle, o que o levou a evitar situações que pudessem desencadear comportamentos violentos. Você já parou para pensar quem realmente é quando está entre outras pessoas? O que nos leva a vestir máscaras e adotar certas posturas em diferentes situações sociais? Será que a imagem que projetamos reflete nosso verdadeiro eu? Ou estamos apenas desempenhando um papel que a sociedade espera? Agora que temos uma compreensão básica do conceito de sombra, vamos nos aprofundar no modelo da psique de Jung. Começaremos com o termo persona. A persona é um conceito prático que Jung utilizou para explicar como as pessoas se relacionam socialmente. Ele observou, especialmente em seus pacientes com vidas públicas,
que eles tendem a se apresentar de uma determinada maneira. A persona é, em parte, moldada pelas expectativas da sociedade e, em parte, pelo desejo de cada pessoa de ser vista de uma certa forma. No entanto, essa persona não representa a verdadeira personalidade de alguém, apesar de muitos acreditarem que ela seja completamente autêntica. A atuação ou a manifestação da persona é aceitável desde que a pessoa esteja consciente de que sua aparência externa não é idêntica ao seu verdadeiro eu. No modelo psíquico desenvolvido por Jung, diversas estruturas personificadas coexistem e interagem em nosso mundo interior. Entre essas estruturas, a persona e a ânima, animus, desempenham papéis relacionais importantes. A persona lida com a maneira como nos apresentamos ao mundo externo, enquanto a anima, animus, influencia nossa vida interior. O ego, que é fundamentado em nossa experiência corporal e funciona como a parte executiva de nossa personalidade, está intimamente ligado à sombra. Juntos, ego e sombra são elementos centrais que moldam nossa identidade. A anima representa o aspecto feminino dentro do inconsciente dos homens. Ela simboliza o lado feminino interior, afetando tanto as relações dos homens com as mulheres, quanto suas próprias emoções e vida afetiva. O animus, por outro lado, é o contraponto masculino presente no inconsciente das mulheres. Ele simboliza o lado masculino interior, influenciando tanto as interações das mulheres com os homens, quanto sua assertividade e capacidade de raciocínio. Para compreender como o inconsciente influencia nossa realidade, exploraremos a visão de Jung sobre a interação entre as sombras pessoais e coletivas. A psique humana opera sob duas condições fundamentais: a influência do ambiente e a natureza intrínseca da própria psique. O eu superior, segundo Jung, é um termo que abrange a totalidade da personalidade. Como a personalidade completa de um indivíduo é indescritível, podemos descrever nossa consciência, mas o inconsciente permanece fora de nosso alcance, pois, por definição, ele é sempre inconsciente e desconhecido. Embora tenhamos alguns indícios ou ideias sobre o inconsciente, a verdade é que não o conhecemos plenamente. Ninguém pode afirmar com precisão onde termina a personalidade de um ser humano. E é exatamente essa incerteza que torna o estudo da psique tão fascinante. Jung destaca que, apesar de termos alguns insights ocasionais, a maior parte de nossa personalidade inconsciente nos escapa. Ele também aponta que a psique é moldada tanto por influências ambientais quanto por fatores psicológicos inatos presentes desde o nascimento. Além disso, Jung critica a tendência de focar exclusivamente em abordagens puramente pessoais, sem levar em conta as condições históricas que também moldam o ser humano. Nossa história tem um impacto significativo sobre nós. Somos moldados pela educação e pelas influências de nossos pais, que, por sua vez, foram afetados por ideias históricas, ou o que Jung chama de dominantes culturais e sociais. Este é um ponto crucial na psicologia. Nossa existência não começou ontem. Somos o resultado de eras inteiras de desenvolvimento. Jung expressa sua discordância com abordagens que se concentram exclusivamente nos aspectos pessoais da psicologia, ignorando as influências históricas e coletivas. Ele destaca que nossa psique é profundamente moldada pelo contexto histórico, pelas influências dos pais e pelas normas sociais que estão enraizadas em nossa cultura e impactam profundamente nosso desenvolvimento psicológico. Imagine um lugar dentro de você onde as emoções que mais teme se escondem, prontas para surgir a qualquer momento. E se essas emoções estivessem influenciando suas decisões de maneiras que você nem imagina,
Como seria se partes de sua personalidade que você nunca quis admitir estivessem moldando suas interações com o mundo? Vamos nos aprofundar na sombra pessoal. No volume 9, parte 2 de suas obras reunidas, Jung explica que as características sombrias, ou seja, as inferioridades que compõem a sombra, possuem uma natureza emocional, uma certa autonomia e, por isso, apresentam uma qualidade obsessiva ou até mesmo possessiva. Esses aspectos da personalidade são frequentemente aqueles que tentamos esconder, reprimir ou negar, tanto para nós mesmos quanto para os outros, porque representam partes de nós que não queremos admitir. Ignorar ou não lidar com nossa sombra pode resultar em sérios problemas. Pense em um momento em que você experimentou uma emoção intensa e aparentemente irracional. Será que essa emoção foi realmente causada pelo que estava acontecendo naquele instante ou havia algo mais profundo por trás? A sombra se torna mais evidente quando somos dominados por emoções como a ansiedade, por exemplo. Sob a influência do álcool, alguém pode fazer um comentário hostil em meio a uma conversa que até então era amigável. Quando nos recusamos a aceitar aspectos de nós mesmos que desprezamos, tendemos a projetá-los nos outros. Há pessoas que negam tanto a existência de sua sombra que o ego nem percebe os comportamentos resultantes dela, tornando impossível qualquer controle. Nesses casos, a sombra age de forma autônoma, manifestando-se em formas de irritabilidade, crueldade e mudanças inexplicáveis de humor. Os eventos psíquicos são realidades que ocorrem em nosso mundo interior. Ao observar o fluxo de imagens e pensamentos dentro de si, você está explorando um aspecto desse mundo interior. Se considerarmos esses fenômenos como parte integrante de todos os seres vivos, entendemos que a matéria de que somos feitos possui uma dimensão adicional, que é o mundo psíquico. Agora, vamos examinar os aspectos positivos de entender nossa sombra. Com base no livro Jung Falando, Entrevistas e Encontros, quando você observa o mundo exterior, vê pessoas, casas, o céu, objetos tangíveis. No entanto, quando se volta para dentro de si, o que encontra são imagens em movimento, um mundo de fantasias. Embora frequentemente desconsideradas, essas fantasias são fatos concretos. Pense nisso. Uma fantasia pode ser tão poderosa que pode influenciar a vida de outra pessoa, ou até mesmo levar à construção de uma ponte. Essas casas e tudo o que você vê ao seu redor começaram como fantasias. A fantasia, embora intangível, tem sua própria realidade e não deve ser subestimada. Mesmo que não seja um objeto físico, ainda assim é um fato concreto. Carl Jung descreveu uma experiência marcante que ilustra a existência de uma parte impessoal em nossa psique. Ele narrou o caso de um paciente que tratou em um hospital. Um homem quieto e completamente dissociado, diagnosticado com esquizofrenia. Esse paciente estava internado há mais de 20 anos, desde que fora admitido na clínica ainda jovem, confuso e sem muita educação. Certo dia, durante uma visita à ala onde o paciente estava, Jung notou que ele parecia visivelmente agitado. O homem chamou sua atenção, agarrou a aba do casaco de Jung e o conduziu até a janela. Com grande entusiasmo, disse a Jung: "Agora olhe para o sol e veja como ele se move. Mexa a cabeça assim e verá as caudas do sol. É daí que vem o vento. Observe como o sol se desloca conforme você move a cabeça de um lado para o outro." Naquele momento, Jung admitiu que não compreendeu o que o paciente estava dizendo, pensando que ele estava apenas delirando. No entanto, esse caso continuou a intrigar Jung, permanecendo em sua mente. 4 anos depois, ele se deparou com um artigo de um estudioso alemão que havia trabalhado com a chamada liturgia de Mitra, parte do grande papiro mágico de Paris. Nesse artigo, Jung encontrou um trecho que dizia:
Após a segunda oração, você verá o disco solar se desdobrar e verá pendurado dele o tubo, a origem do vento. E quando você virar seu rosto para o leste, ele se moverá nessa direção. Se virar para o oeste, ele o seguirá. Essa coincidência revelou a Jung como algo aparentemente insensato, poderia estar conectado a antigas tradições e conhecimentos que transcendem o tempo e a lógica comum. Ao se deparar com essa visão, Jung reconheceu imediatamente: é isso, estou vendo a mente do meu paciente. Mas a questão que o intrigava era como ter certeza de que o paciente não estava simplesmente recordando algo que ouvira de outra pessoa. Jung sabia que isso era impossível, pois o conteúdo que o paciente havia revelado era completamente desconhecido e estava registrado em um papiro mágico em Paris, ainda não publicado. Curiosamente, esse papiro só veio a público 4 anos depois dessa experiência. Para muitos, isso poderia ser considerado uma prova da existência de um inconsciente que vai além do pessoal. Para Jung, não foi exatamente uma prova, mas uma pista valiosa que ele decidiu seguir. Esses exemplos são fundamentais porque destacam a percepção profunda de Carl Jung sobre o inconsciente e seu impacto em nosso comportamento e percepção da realidade. Jung nos mostra que fantasias e sonhos possuem uma realidade concreta. Eles revelam que o inconsciente não é apenas um repositório de pensamentos reprimidos ou esquecidos, mas uma força ativa e poderosa dentro de nossa psique, moldando intensamente nossas experiências e ações. Essa compreensão nos leva a reconhecer que nosso mundo interior é tão real e influente quanto o mundo externo que observamos. Em seus escritos, Jung enfatiza a importância de trazer à consciência a sombra na psicoterapia e entender como ela se projeta na vida do indivíduo. Embora muitas vezes vista de maneira negativa, a sombra também pode abrigar aspectos positivos. De fato, explorar nossa sombra pode nos conectar com muitas qualidades benéficas. Jung elucida essa ideia com a seguinte passagem de suas obras completas, volume 9, parte 2. A primeira dessas é a sombra, essa personalidade oculta e reprimida, muitas vezes inferior e carregada de culpa, cujas raízes mais profundas remontam ao reino de nossos ancestrais animais, abrangendo assim todo o aspecto histórico do inconsciente. Se até agora se acreditava que a sombra humana era a fonte do mal, pode-se agora constatar, após uma investigação mais minuciosa, que o inconsciente, ou seja, sua sombra, não consiste apenas em tendências moralmente reprováveis, mas também exibe uma série de qualidades boas, como instintos normais, reações apropriadas, percepções realistas, impulsos criativos, entre outros. O ser humano não é completo se não estiver consciente desse aspecto. Portanto, para que o ser humano seja pleno, ele não pode se limitar a viver em um mundo de verdades estatísticas. Ele deve viver em um mundo que reflita sua verdade biológica, uma verdade que não apenas o satisfaça, mas que também expresse quem ele realmente é, o que sente de ser. As reflexões sobre a sombra e o eu superior, segundo Jung, sublinham a importância de reconhecer e integrar todos os aspectos de nossa personalidade para alcançar uma verdadeira totalidade psicológica. Marie-Louise von Franz, uma das colaboradoras mais próximas de Jung, discute no 3º capítulo de O Homem e seus Símbolos o processo de individuação, que envolve a confrontação com a sombra. Ela explica que a sombra não é necessariamente um inimigo. Na verdade, ela é como qualquer pessoa com quem precisamos aprender a conviver. Às vezes, devemos ceder, outras vezes resistir e, em outras, oferecer amor. Tudo conforme a situação demanda. A sombra se torna hostil apenas quando é ignorada ou mal compreendida. Na vida cotidiana, a sombra se manifesta através de nossas falhas pessoais.
aquelas características que todos possuem, mas que muitas vezes preferem não reconhecer, como a ganância, o ciúme, a preguiça ou a falta de empatia. Esses traços, embora desconfortáveis, não são mistérios arquetípicos, mas sim aspectos do nosso inconsciente pessoal que podemos trazer à consciência. Quando lidamos com o inconsciente, especialmente em casos específicos, percebemos que ele assume uma qualidade mais introvertida, quando nossas características extrovertidas se manifestam na consciência. Essa observação tem valor diagnóstico, pois ajuda a entender melhor nossos próprios comportamentos e os dos outros. Tanto Marie-Louise von Franz quanto Jung enfatizam que reconhecer, compreender e integrar a sombra, essa parte complexa e emocional de nosso inconsciente, é crucial para alcançar a totalidade psicológica e o autoconhecimento. Para entender melhor, visualize a sombra como uma figura sombria que o segue. Inicialmente, ela pode parecer intimidante, mas, ao enfrentá-la, você percebe que é apenas uma parte de si que precisa de compreensão e compaixão. Por exemplo, uma pessoa pode associar assertividade com rudeza, o que a faz evitar comportamentos assertivos. Essa repressão pode resultar em falta de proatividade, dificuldades financeiras e outros problemas. Quando essa pessoa encontra alguém assertivo, pode sentir ressentimento e culpa, intensificando a escuridão de sua própria sombra. Esses aspectos valiosos da personalidade deveriam ser integrados à experiência real, não reprimidos. O ego precisa abrir mão de seu orgulho, reconhecendo que o inconsciente atua de forma compensatória em relação à consciência. Com o tempo, isso nos permite obter uma visão mais completa de nós mesmos. Quando alcançamos essa visão completa e possuímos a resistência moral necessária, podemos então encontrar cura e crescimento pessoal. No final das contas, a questão é profundamente moral. Trata-se de como o inconsciente se reflete de volta na consciência. Vamos colocar essa ideia em prática, explorando algumas dicas para trabalhar com a sombra. Um bom ponto de partida é manter um diário. Use-o para registrar momentos em que você experimentou uma reação emocional intensa e reflita sobre o que pode ter desencadeado essa emoção. Ao longo do tempo, ao observar suas reações emocionais diárias, começará a identificar padrões que revelam aspectos ocultos de sua sombra. Quando sentir uma emoção forte, faça uma pausa e questione o que provocou essa resposta. Registre suas reflexões para, com o tempo, identificar esses padrões mais claramente. A sombra também se revela em nossos sonhos, frequentemente personificada por uma figura do mesmo sexo que o sonhador. Essa figura atua como uma crítica interior, representando o julgamento do inconsciente sobre nosso caráter, muitas vezes resultando em uma sensação de desconforto e silêncio constrangedor. O objetivo é reconhecer os conteúdos da sombra e integrá-los à nossa personalidade. É comum perceber que, ao conversar com alguém sobre suas preocupações, interesses e emoções mais profundas, essa pessoa também acaba revelando seus complexos pessoais. Isso cria uma oportunidade para você se tornar um ponto de referência, uma autoridade interna em seu próprio desenvolvimento. Jung propõe que, ao confrontarmos e integrarmos nossa sombra, esses aspectos reprimidos podem ser transformados em uma fonte de autoconhecimento e poder interno, capacitando-nos a ser guias de nosso próprio crescimento pessoal. A análise dos sonhos é uma ferramenta poderosa para nos conectarmos com os conteúdos do inconsciente, iniciando o processo de confrontar a sombra, também conhecido como trabalho com a sombra. Este é um caminho desafiador, que envolve um profundo e contínuo esforço de autoeducação. É como embarcar em uma jornada árdua, onde o diálogo com a sombra exige paciência e persistência.
Semelhante ao mito de Sísifo, que foi condenado a rolar uma pedra morro acima apenas para vê-la rolar de volta repetidamente, esse trabalho permite que observemos como a sombra se manifesta, tanto externamente, ao analisarmos nossas reações emocionais e sermos brutalmente honestos sobre nossas interações com os outros, quanto internamente ao examinarmos nossos sonhos. Antes de nos aprofundarmos nas formas intrigantes pelas quais a sombra se revela em nossas vidas, é essencial entender como essa parte oculta está intimamente ligada ao núcleo de nossa identidade. Carl Jung, em seus estudos alquímicos, no volume 13 de suas obras completas, afirma: ninguém alcança a iluminação apenas imaginando figuras de luz, mas sim ao trazer à consciência as trevas que habitam dentro de si. No entanto, esse processo é desconfortável e, por isso, raramente é popular. Com um entendimento mais claro de nossa identidade, é hora de observar a sombra em ação. Vamos investigar como essa parte oculta influencia nossos comportamentos e decisões diárias. Compreender nossa sombra é fundamental. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não precisa ser uma tarefa assustadora. Pode, na verdade, ser uma experiência profundamente reveladora e fascinante. A jornada de autodescoberta permite que uma pessoa alcance a iluminação e diminua o potencial destrutivo da sombra, não através da luta contra a escuridão, mas trazendo a escuridão à luz e permitindo que a luz penetre na escuridão. Jung, em suas obras completas, volume 12, Psicologia e Alquimia, afirma: não há luz sem sombra, assim como não há totalidade psíquica sem imperfeição. Embora possa parecer assustador confrontar nossa sombra, a verdade que encontramos no processo oferece alívio e clareza. Esse discernimento é um caminho para a autenticidade, uma exploração profunda do nosso ser, onde desenterramos tanto nossas possibilidades quanto nossas limitações, descobrindo partes de nós mesmos que muitas vezes foram enterradas e esquecidas. No entanto, muitas pessoas são relutantes em refletir profundamente, mesmo sobre os aspectos morais de seu comportamento dos quais estão cientes, e menos ainda sobre como o inconsciente pode influenciá-las. Uma prática útil para melhorar essa autocompreensão é a honestidade radical consigo mesmo. Quando sentir irritação ou desconforto, pare e reflita se esses sentimentos podem estar conectados à sua sombra. Além disso, preste atenção às sincronicidades, que podem oferecer insights valiosos. Agora que abordamos a sombra pessoal, vamos expandir nossa compreensão para a sombra coletiva. A sombra não se limita apenas às experiências individuais. Ela também abrange fatores que têm origem fora da vida pessoal, emergindo do lado sombrio de uma sociedade ou cultura. Você já se perguntou como forças invisíveis podem moldar o destino de uma sociedade inteira? O que acontece quando aquilo que ignoramos ou reprimimos como um coletivo começa a se manifestar de maneiras inesperadas e perigosas? Será que eventos históricos devastadores poderiam ter sido previstos ou até evitados se tivéssemos prestado mais atenção aos sinais? A sombra coletiva representa tudo aquilo que se opõe aos valores compartilhados e aos princípios que sustentam a nossa convivência coletiva, revelando aspectos desconhecidos ou ignorados de nosso ambiente social. Para compreender melhor as implicações da sombra coletiva, precisamos observar como ideias arquetípicas permeiam os indivíduos ao longo dos séculos. Essas ideias fluem como um rio constante, emergindo em grandes movimentos políticos, sociais ou culturais. Um exemplo claro disso é a Reforma. Muito antes de seu início, as pessoas já sonhavam com uma grande mudança, e se alguém fosse suficientemente atento, poderia ter previsto essas transformações com base no clima mental da época.
Jung relatou que o que ocorre na mente coletiva das pessoas, muitas vezes de forma inconsciente, pode ser antecipado. Ele explicou que, por exemplo, conseguiu prever a ascensão do nazismo na Alemanha ao observar os sonhos de seus pacientes alemães. Segundo Jung, nesses sonhos, toda a situação futura foi revelada com detalhes surpreendentes. A sombra coletiva, um aspecto vasto e frequentemente aterrorizante da vida humana, tem o potencial de causar danos profundos, tanto à humanidade quanto ao mundo natural, com consequências que perduram por gerações. Ela se manifesta através da projeção de escuridão, violência, opressão e uma negação generalizada de responsabilidade. Essas manifestações se materializam em formas de guerras, genocídios e destruição cultural. Essa força, ao mesmo tempo vasta e enganosa, é responsável por atrocidades e perseguições, muitas vezes disfarçadas por ações aparentemente benignas, como a imposição de uma nova linguagem ou ideologia. Externamente, a sombra coletiva se apresenta como sofrimento físico, pobreza e criminalidade. Internamente, ela cultiva sentimentos de ódio por si mesmo, depressão e um desejo de vingança, resultando em mais dor e sofrimento para os outros. A sombra coletiva tem sido frequentemente associada ao mal, comparável ao conceito de diabo na tradição cristã, onde a possessão demoníaca suprime a humanidade de uma pessoa, substituindo-a por uma natureza maligna. Para Carl Jung, a chave para enfrentar esse mal reside na busca incessante pelo autoconhecimento e pela integridade psicológica. Cada indivíduo precisa reconhecer a amplitude de suas capacidades, entendendo tanto o bem que pode realizar quanto os atos negativos que é capaz de cometer. Toda a sociedade carrega seus próprios problemas coletivos, convicções compartilhadas e influências culturais que moldam o comportamento dos indivíduos. Esses fatores nos afetam profundamente, porque pertencemos a grupos políticos, religiosos ou sociais específicos, o que pode influenciar nossas ações de maneira significativa. Enquanto nossos conflitos pessoais permanecem dentro de nossa esfera privada, eles não chegam a tocar nesses aspectos coletivos. No entanto, quando ultrapassamos essa esfera pessoal e confrontamos questões impessoais, como problemas políticos ou sociais que nos afetam diretamente, nos deparamos com a sombra coletiva. Quando uma sociedade enfrenta um problema evidente, ele pode ser chamado de questão sombra, se houver sinais de negação, projeção e falta de responsabilidade, tanto a nível individual quanto coletivo. Assumir a responsabilidade moral, política e espiritual é fundamental para enfrentar esses desafios. A coragem com que enfrentamos nossa própria escuridão pode liberar os outros do fardo de carregá-la por nós. Para ilustrar, consideremos a maneira como devemos lidar com o passado e assumir a responsabilidade em resposta a sofrimentos históricos em massa, como guerras, genocídios, holocaustos e opressões generalizadas. Os efeitos desses eventos traumáticos persistem e, como seres humanos, ainda temos muito a aprender. A negação, muitas vezes impulsionada pelo desejo de seguir em frente e esquecer o passado, é uma resposta comum e geralmente a primeira reação. Diversas tentativas foram feitas para lidar com feridas históricas, como pedidos públicos de desculpas, expressões de arrependimento, pagamentos de reparações e peregrinações a locais de sofrimento. No entanto, a verdadeira questão é como integrar profundamente a sombra coletiva dentro de uma população, ao invés de realizar apenas gestos simbólicos através de líderes ou políticas. O processo de lembrar e falar sobre o que é quase indizível é doloroso para todos os envolvidos, vítimas, perpetradores, observadores e testemunhas. Esse processo só pode ser considerado bem-sucedido ou completo
Quando a dor, a indignação, a traição e todos os outros sentimentos são expressos e ouvidos, e quando a responsabilidade é plenamente assumida. Contar a verdade se revela como a maneira mais desejável e eficaz de enfrentar um passado difícil. O mundo está, de certa forma, equilibrado sobre um fio delicado: a sanidade humana. Imagine o que aconteceria se, em um momento de descontrole, certos indivíduos em posições de poder perdessem a razão. Todo o planeta poderia ser devastado. Atualmente, não somos mais ameaçados por catástrofes naturais, mas pelas ações humanas. Nós mesmos nos tornamos o maior perigo. A psique humana é o maior risco, e se algo der errado com ela, podemos ver os efeitos desse perigo ao nosso redor. O poder da mente humana e a importância de compreendê-la são enormes. No entanto, nossa compreensão da psique ainda é muito limitada e poucas pessoas reconhecem a verdadeira importância dos processos mentais que ocorrem dentro de cada indivíduo comum. Um exemplo marcante de uma psicose em massa impulsionada pela sombra coletiva é o racismo sistêmico e a brutalidade policial, onde preconceitos profundamente enraizados e vieses pessoais se transformam em discriminação e violência generalizadas. Sob certas condições, pessoas comuns podem se envolver ou apoiar tacitamente ações que normalmente não aceitariam. A sombra pessoal serve como uma ponte para a sombra coletiva. Portanto, resolver nossos conflitos internos é fundamental para evitar a participação inconsciente em comportamentos destrutivos que afetam a sociedade como um todo. Imagine que um indivíduo, ao atingir um ponto crítico em seu conflito interno, comece a sofrer mentalmente. Esse sofrimento pode ter um impacto coletivo, exacerbando problemas sociais maiores. A pergunta é: como enfrentamos a sombra coletiva? O primeiro passo é confrontar nossa própria sombra pessoal. Isso exige um autoexame profundo, honestidade em nossas interações, monitoramento de nossas reações emocionais e análise de nossos sonhos. Esse processo nos protege de nos tornarmos vítimas inconscientes de nossa própria escuridão. Ao reconhecer nossas projeções inconscientes, podemos descobrir e cultivar os traços positivos dentro de nós, enriquecendo não apenas nossas vidas, mas também as vidas das pessoas ao nosso redor. Confrontar a sombra coletiva permite que evitemos sua influência negativa, assumindo a responsabilidade por questões ignoradas e pela falta de ação, tanto pessoal quanto coletiva. Enfrentar nossa escuridão com coragem não só alivia o fardo dos outros, mas também nos permite corrigir erros do passado, prevenindo a repetição dos mesmos padrões destrutivos na história. Imagine que cada passo que você deu para chegar até aqui é como uma jornada ao desconhecido, uma exploração corajosa das profundezas de sua psique. Cada palavra, cada conceito que discutimos juntos foi um convite para desvelar o que há de mais oculto e intrigante dentro de nós. Se você chegou até este ponto, é porque aceitou esse convite. Você não apenas refletiu sobre essas ideias, mas também permitiu que elas desafiassem sua visão do mundo e de si mesmo. Essa disposição para mergulhar no próprio inconsciente e enfrentar sua sombra é algo raro e valioso. Agora, ao chegarmos ao final desta expedição reveladora, quero expressar minha mais profunda gratidão a você que permaneceu conosco até aqui. Sua dedicação e curiosidade são o combustível que nos motiva a explorar, desmistificar e compartilhar essas histórias intrigantes. Quero compartilhar algo especial com você. Como fã do canal Eu Superior, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e formação mental. Apresento a você o Mapa do Eu Superior, um e-book revolucionário que redefinirá sua realidade mental.
Como criador deste conteúdo e líder do canal Eu Superior, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se por um momento como um dos antigos exploradores que desbravavam territórios desconhecidos, guiado apenas pela chama da curiosidade e pela sede de conhecimento. Cada pedaço de informação, cada símbolo decifrado é como um mapa que nos leva mais fundo no labirinto do desconhecido. E assim como esses exploradores, você também está agora um pouco mais próximo da verdade, carregando consigo uma nova compreensão das forças que moldam nosso mundo. Sua presença até este ponto não é apenas uma conquista pessoal, mas uma contribuição valiosa para uma comunidade vibrante de indivíduos curiosos e apaixonados por conhecimento. Cada visualização, cada comentário, cada like são passos que damos juntos rumo a um entendimento mais profundo e coletivo. Você não é apenas um espectador, você é um parceiro nesta jornada de descoberta. Então, ao fecharmos este capítulo, quero convidá-lo a refletir sobre as revelações de hoje e a se preparar para os próximos passos. Vamos continuar desvendando os segredos, questionando as verdades estabelecidas e explorando os mistérios que nos cercam. Sua participação é fundamental, não apenas para o crescimento deste canal, mas para a expansão do nosso horizonte de conhecimento. Até a próxima descoberta. E lembre-se, o verdadeiro poder está em questionar e compreender o que está além do visível. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer. Agora, pense na sua vida como um grande teatro, onde cada emoção, desejo e medo tem um papel a desempenhar. Ao final deste vídeo, ao sair do teatro e cruzar as portas da consciência, você leva consigo não apenas o conhecimento, mas também a coragem de integrar essas partes de si que antes poderiam parecer assustadoras ou incompreensíveis. E isso, meu amigo, é o começo de uma transformação profunda. Gostaria de agradecer de coração por você ter ficado até o final. Sua presença, seu tempo e sua mente aberta fazem toda a diferença. Juntos, não estamos apenas explorando conceitos, mas criando um espaço seguro e enriquecedor para a reflexão e o autoconhecimento. Se você sentiu que essa jornada trouxe valor à sua vida, não deixe que ela termine aqui. Inscreva-se no canal para continuar essa exploração fascinante da mente e da alma. Deixe seu like se o conteúdo ressoou com você e compartilhe suas reflexões nos comentários. Suas experiências são uma parte vital dessa troca de ideias. Lembre-se, a jornada continua. Cada insight que você ganhou aqui é uma pequena luz na escuridão do desconhecido. E essa luz só tende a crescer conforme você segue em frente. Gratidão por fazer parte desta comunidade que busca entender e abraçar a verdadeira essência da humanidade. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar juntos os mistérios da mente e do coração. Você é essencial nesta jornada. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimento e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.